Boa noite, Gabriel. Boa noite, Rodrigo. Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos. Grande Douglinha. Então, uma conversa legal aqui, um bate-papo legal com o Dorival Júnior. Olha ele aí. Vamos lá. Adicioná-lo. Da solicitação. Boa noite, Dorival. Como é que tá? Boa noite, tudo bem, Augusto? Graças a Deus, tudo certo. Tá me vendo bem, me escutando legal? Pô, tudo tranquilo, tudo normal. Não sei como que tá a imagem aí para você. Ah, legal. Aqui por enquanto tá perfeito. Essa internet nossa desse país aqui, né? A gente fica Mas meio assim, não é fácil, não. deu uma travadinha. Dorival, primeiramente, antes de começar o nosso bate-papo, te agradecer demais pela disponibilidade, pela simpatia, pela humildade que me atendeu desde o começo, né, desde o primeiro contato que eu tive com você já lá atrás. Depois disso, batemos alguns papos aí via WhatsApp, e você sempre muito solícito, muito humilde. Quero te agradecer demais. Estou conversando com um dos maiores treinadores desse país, né, em atividade. Então, é uma honra gigantesca estar conversando com você. Muito obrigado, viu? É um prazer. Eu é que agradeço pelo convite e espero que tenhamos aí uma noite onde todos possam participar e, enfim, uma troca de informações que é tudo que nós queremos. Com certeza. Dorival, vamos começar lá na carreira de atleta. Década de 80, futebol brasileiro uma delícia de se assistir, né? Eu apaixonado pelo futebol da década de 80, década de 90, sou nascido em 1980, então já meu primeiro jogo foi com 5 anos de idade no Morumbi, com mais de 100 mil pessoas. Então aquilo me fez criar uma paixão pelo futebol. É um futebol bem diferente do que se joga hoje em dia, né? Acho que a, o êxodo, os atletas não iriam para fora como vão hoje em dia, né, cada vez mais cedo. Então isso fazia o futebol brasileiro aqui, um campeonato muito bom, o pessoal gosta de falar do futebol raiz. Conta um pouco da história, como é que foi essa ideia, você é sobrinho de um cracaço, né, do Dudu, do Palmeiras, como é que foi essa ideia de ser um atleta profissional, como é que foi isso para passar para a família, como é que começou essa carreira? Bom, eu desde que eu me conheço por gente, né? Eu comecei a ouvir dentro da minha casa falarem de Palmeiras, de Ferroviária. Por quê? Porque eu tinha o Dudu, né, que havia sido jogador da Ferroviária de Araraquara e nesse momento, né, do meu descobrimento como ser humano, né, até porque com 5, 6 anos eu comecei a ter uma noção do que era realmente o futebol e passei a acompanhar um pouco mais aquilo que vinha acontecendo, né? Meu pai era diretor de futebol da Ferroviária e ele ia diariamente ao campo, né? Ele terminava o expediente do banco, ele era gerente de banco em Araraquara, ele me apanhava do outro lado da cidade, aí atravessávamos a cidade de Araraquara para que eu pudesse assistir os treinamentos. E aí aquilo para mim, com 6, 7 anos, eu era mascote da Ferroviária. Então, eu me apaixonei desde cedo por futebol. E queira ou não, eu gostaria e queria, como ninguém, ou como todos os meus amigos, ser um dia um atleta profissional. Então, era a minha paixão. Eu passava a semana toda no campo da Ferroviária, né, acompanhando aquilo que vinha acontecendo, e principalmente os finais de semana, os meios de semana, com os grandes jogos que nós tínhamos. Né? E a Ferroviária, na ocasião, era uma das equipes mais fortes do interior paulista, tanto é que naqueles anos foi 3 vezes campeã do interior. Brigou até diretamente pelos títulos paulista na época, na ocasião, 68, 69, 70, alguma coisa assim. E a partir dali comecei a despertar para o futebol. Comecei a acompanhar todos os jogos. Eu tinha um caderno, eu anotava todas as partidas, as escalações, quem fazia gol, isso no meio de semana, nos finais de semana, enfim. Aquilo para mim começou a ser parte integrante do meu dia a dia. E a partir daí comecei a objetivar ser um dia um atleta profissional, né? Até porque eu sei que não seria fácil. Primeiro, meu tio havia sido um grande jogador, um jogador que é um dos únicos
3 atletas no Palmeiras que tem um busto dentro do Parque Antártica. Então, um jogador que fez uma história maravilhosa e que, com certeza, para mim, serviu e servia como uma grande referência, mas, naturalmente, eu seria muito mais cobrado em razão daquilo que ele já havia realizado, daquilo que ele já havia feito na sua carreira, né? Não era só uma simples ligação ao Dorival Júnior, né? Na época, sobrinho do Dudu. Não, mas o Dudu era muito mais jogador, e sempre foi muito mais jogador. Eu, graças a Deus, ainda consegui passar aí por grandes, médias e pequenas equipes do futebol brasileiro. Também fiz a minha história, e a partir de 2000, quando eu comecei a imaginar aí um novo momento, uma nova situação, me veio o convite do Luiz Carlos Ferreira, que faleceu a semana passada, Ferreirão, grande Ferreirão. para iniciar ali como auxiliar técnico. Eu fui durante 2 anos e meio auxiliar do Ferreira, depois disso meio ano como auxiliar técnico do Muricy Ramalho, e fui ao longo de 1 ano diretor técnico do Figueirense. E, de repente, em agosto de 2003, o presidente me chamou e me disse que eu seria o escolhido para ser o novo treinador do Figueirense, que era o que eu havia me preparado nos últimos anos como atleta profissional. Então, basicamente, assim, é um pequeno histórico, né, da minha carreira como jogador. Então, Dorival, bem interessante, você falou que desde pequenininho sempre foi muito observador, né? Ia nos treinos, ficava vendo aquilo, anotava as coisas. Então já são características de alguém que gosta não só do futebol jogado dentro do campo, né? Que gosta do futebol, do entorno do futebol, né? De tudo que o futebol traz. A parte tática, a parte técnica, maneiras de treinamento, métodos, a maneira que você gosta de jogar, as transições, tudo isso. Então você já desde pequeno, acho que pelo jeito você já prestava atenção muito nisso, né? E como é que foi essa transição? Quando chegou aos 30 e poucos anos, já tinha isso claro na sua cabeça? Falou assim, eu quando parar eu vou ser treinador, eu vou continuar nessa carreira. Era isso mesmo? Era dentro do campo que você visava? Olha, é interessante, porque quando você ia chegando com 19, 20 para 21 anos, ainda gerava uma dúvida. Poxa, eu vou conseguir ser um dia um jogador de futebol? Eu vou ser um dia um atleta, né? Eu vou conseguir me qualificar? Porque não era fácil, não era simples você passar das categorias de base da sua equipe. Eu estava na Ferroviária, né? Já era o 4º ano, e eu estava indo para o meu último ano como júnior, e gerou uma dúvida. Olha, será que eu vou conseguir? Será que eu vou passar para a categoria profissional? E talvez essa mesma dúvida eu tive quando eu finalizava a minha carreira profissional. Só que, um pouco diferente, eu passei a dar uma atenção um pouco maior nos últimos 5, 6 anos como atleta a tudo que o treinador fazia na minha frente, tudo que eu ficava prestando atenção, o que o grupo de atletas gostava ou não, o que eles queriam para o dia a dia, a maneira como eles se comportavam, a maneira como o treinador se comportava. Então, isso para mim foi um referencial muito importante. Chegava a questionar, Dorival? Chegava a questionar o treinador? Chegava a conversar com ele? Questionar não, mas conversar, trocar alguma ideia? Eu sempre gostei de trocar algumas informações. Eu sempre, nas reuniões na maioria dos times, eu sempre fui capitão de equipe, essas coisas assim, e eu sempre gostava de falar, estou percebendo isso, estou vendo aquilo, sempre no sentido de auxiliar, de ajudar, jamais de interferir no trabalho direto do treinador, até porque nós tínhamos uma hierarquia muito bem definida antigamente. Hoje as coisas se inverteram um pouquinho, se misturam um pouco, elas são mais complicadas. Mas na ocasião, não. Então, eu já tinha bem definido, eu já tinha um objetivo à frente, e como eu havia feito educação física, né, ainda quando eu era juniores da Ferroviária, né, os últimos anos eu passei a frequentar a faculdade de educação física, me formei, eu dei muita sorte porque
na minha formatura, eu fui vendido para o Guarani de Campinas. Então, foi a minha primeira saída, a minha primeira negociação foi justamente para o Guarani. E no momento em que eu completava a minha formação, né, já como professor de educação física. Então, foi muito legal isso, foi importante, foi interessante, porque era uma preparação para um futuro que eu não sabia se confirmaria, e acabou se confirmando com o início nos profissionais da Ferroviária. Um ano depois, a primeira venda para o Guarani de Campinas, e a partir daí o início da minha carreira. E mesmo assim eu acreditei que aquilo me daria uma sustentação futura, ou seja, que eu poderia usá-la de alguma forma, de alguma maneira, a partir do momento que eu pensasse futuramente numa parada ou numa mudança, né, de profissão, saindo de atleta para um preparador físico, um treinador, enfim, eu não sabia, aí sim eu não sabia o que iria acontecer futuramente, e acabei direcionando muito mais para treinador. Eu acho que foi a opção correta em razão da forma como eu gostava e da maneira como eu me preparei para essa transição. Dorival, então você já é uma exceção já desde o começo, né? Porque ah, estudar e trabalhar no futebol, a gente vê que é uma raridade gigantesca, né? Hoje em dia até tem mais informações, hoje em dia a gente tem os cursos à distância, alguns se preocupam em fazer, alguns se preocupam com isso aí, mas inclusive até meu TCC, quando eu trabalho com futebol hoje, né, mas eu sou formado em jornalismo também, quando eu fiz o meu TCC, meu TCC foi sobre aposentadoria no futebol. Então a gente pegou muitas histórias, muitos casos de atletas que não se prepararam nem um pouco para isso, né? Que por pós-carreira, né? Que eles saem de casa muito cedo, saem de casa com 10, 11 anos, já vai para dentro de uma concentração, já vai para dentro de um ambiente que não é a família dele. Então, o caráter dele muitas vezes é formado dentro do clube de futebol. O caráter dele às vezes é formado através dos técnicos que ele tem, dos professores que ele tem, porque ele sai de casa muito cedo, como eu falei. E você foi exceção. Essa coisa de estudar, a família que exigia, ou você já tinha isso na sua mente, você já tinha essa consciência de que precisava fazer isso também? Não, eu tinha isso definido. Eu, independente de jogando dar ou não certo, futuramente como profissional, eu não abandonaria os estudos de maneira nenhuma. Então, eu fiz alguma coisa dentro daquilo que eu gostava, não é? E a educação física é que me dava essa possibilidade, me gerava essa possibilidade, eu me criava essa condição, porque era próximo daquilo que era o meu dia a dia. Então, eu optei pela educação física, procurei a conclusão do curso o quanto antes, não era fácil. Para você ter uma ideia, naquela época nós treinávamos, né, em 2 períodos, cedo e à tarde, e eu tinha uma bicicleta, eu praticamente cortava toda a cidade de Araraquara. De um lado era o campo da Ferroviária e do outro eu morava praticamente na outra ponta da cidade. E eu chegava correndo, eu tinha que tomar um banho correndo, não dava nem para um jantar ali, alguma coisa. Eu já ia para o quarteirão de baixo, passava um ônibus que nos levava a São Carlos, que era 40 quilômetros de Araraquara. Então, a minha vida começava praticamente às 6 horas da manhã, quando eu me levantava para ir para o treinamento, e ela finalizava a 1, 2 da madrugada, porque eu retornava de São Carlos e eu era o primeiro a subir no ônibus quando o ônibus saía para São Carlos, fazia todo um trajeto dentro da cidade, eu era o primeiro a subir e era o último a descer. Então, foi uma situação assim bem difícil, bem complicada, não foi fácil, mas graças a Deus eu acabei conseguindo finalizar no momento em que eu iniciava a minha vida profissional. Então, para mim foi muito importante, porque quando eu saí vendido para o Guarani de Campinas, eu já saí com uma formação e isso já me dava uma outra tranquilidade. Perfeito. E, Dorival, acho que até pelo estilo seu de jogo, né, de gostar do futebol bem jogado, como eu falei aqui, década de 80, década de 90, nós tínhamos todo o Campeonato Brasileiro, a gente tinha 10, 11 times com baita times, com muito craque, né? O futebol era muito legal, muito bem jogado. Você teve no Palmeiras de 89 a 92, um pouquinho antes
da era Parmalat, né? Um pouquinho, o Palmeiras começou a ganhar os títulos em 93 com a era Parmalat. Nesse período todo, como é que você foi tendo essa formação, essa sua ideia de jogo? Quais foram os seus técnicos que trabalharam com você, que você tirou mais, né, das ideias, seja dentro do campo, seja da maneira de lidar com os atletas? Assim, eu peguei o início da Parmalat no Palmeiras, abril de 92, e eu saí em março de 93 para o Grêmio de Porto Alegre. Então, aquele período em que começavam a chegar grandes jogadores e a formação da equipe para o ano seguinte, e interessante é que eu fui pedir para o presidente Mustafa para ele me emprestar para o Grêmio. Ele não queria de maneira nenhuma, ele queria que eu permanecesse na equipe do Palmeiras e, enfim, era a terceira vez já que o Grêmio me procurava e era uma ótima oportunidade, eu acabei insistindo um pouco. E, de repente, naqueles anos para frente, o Palmeiras começava uma era de ouro, né? Em razão também da chegada da Parmalat, da vinda de grandes jogadores, enfim, foi um momento muito importante. Mas eu peguei todo o início, todo aquele processo de contratação de grandes jogadores, né? Roberto Carlos, Zinho, Edmundo, enfim, aquela formação de equipe, eu fiquei até março, até o final de março, quase abril, aí sim, quando eu fui para o Grêmio. Eu acho que para mim foi um passo importante. Era o Otacílio o treinador do Palmeiras nessa época? O Otacílio Gonçalves? Era o Tarsila Gonçalves que antecedeu Uhum. o Vanderlei. O Luxemburgo. Uhum. Uhum. E para mim eu tive grandes profissionais que serviram como referência e de cada um você sempre conseguia ali beliscar alguma coisa, tirar alguma coisa que seria fundamental para a montagem ou para a sua estruturação como profissional. Eu tive Tele Santana, eu tive Nelsinho Batista, eu tive Sebastião Lapola, eu tive Diego Lameira, eu tive Vaio Mota, todos treinadores muito detalhistas que foram muito importantes na minha formação. Dudu, meu tio mesmo, foi meu treinador no Palmeiras, Jair Pereira, uh, Leão, durante 2 anos e meio, e Leão me passava assim um outro lado muito importante, que era a organização, a correção nas atitudes, nas tomadas de decisões. Então, assim, de cada um você consegue tirar alguma coisa de bom. Tive treinadores que não tinham muito nome, mas que tinham muito conteúdo tático. Luiz Carlos Ferreira, um deles. O Nelsinho Batista, que é muito conhecido, que faz até hoje um belo trabalho no Japão, né? O pai do Eduardo Batista, Uhum. o próprio Dudu, muito conteúdo. Então, assim, treinadores que me ajudaram muito no meu crescimento, que todos que fizeram parte, fizeram parte da minha formação foram muito importantes. E eu sempre reconheci muito isso, porque eu acho que a partir do momento que você se estruture profissionalmente, você deve muito àquilo que você vivenciou e principalmente aquilo que você conseguiu absorver de cada um deles. Dorival, aquela época, como eu falei antes também, não tinha a quantidade de informações que se tem hoje, né? A facilidade de informações que se tem hoje. E muita coisa mudou, inclusive o tamanho da comissão técnica. Hoje a comissão técnica é gigantesca, existem os analistas, diversos preparadores físicos, psicólogos, e aí vai, né? A comissão técnica hoje em dia ela é multidisciplinar e ela é dividida. O grande Toninho Cecílio aí, um abração para ele, entrou, tá assistindo aí com a gente, grande Toninho, amigão. Amigos aí, Jogou com você, né? eu fora de série. Um grande também participou Gente fina. desse mesmo momento comigo no Palmeiras. Também era um torcedor do Palmeiras, é interessante isso. E nós comentávamos, Toninho, pô, só falta a gente sair do Palmeiras e o Palmeiras começar a ganhar campeonatos. Aí aconteceu. Dito e feito, dito e feito. O Palmeiras vinha, para o pessoal que está assistindo aí, pessoal mais novo, o Palmeiras vinha numa fila, montou diversos times muito legais, com baita campanha, mas a fila era grande essa época, né? Verdade, eram 16 anos, né, que o Palmeiras não ganhava um campeonato.
chegávamos muito próximos e sempre faltava um detalhe. Até que em 93 aí começou essa era maravilhosa. Mas eu acho que nós, de uma maneira ou de outra, nós ajudamos Com a, certeza. a iniciação daquela grande equipe, né? Até porque a equipe anterior também era muito boa, de 92, de 91, eram equipes que começaram a dar uma sustentação ao Palmeiras. Sim. Voltando ao raciocínio, as comissões hoje em dia são bem maiores, as informações são bem maiores. Hoje em dia, o cara que quer se capacitar para ser treinador de futebol ou qualquer área do futebol tem diversos cursos, tem curso da CBF, tem cursos online, tem faculdade do futebol, ou seja, estão aí, as informações estão aí, o conteúdo, a parte teórica, ela tá disponível para todo mundo. Agora, a liderança, as características, né, de saber lidar principalmente com egos, com atletas no grupo profissional, de time grande, isso você acha que é meio natural, Dorival? Você acha que isso já nasce com o líder, com o treinador? Ou o cara aprende? Isso é uma coisa que dá para se aprender também? Isso daí é a sensibilidade do treinador, é o vestiário que te passa tudo isso. Essas informações, elas são muito importantes, porque elas fazem com que você tenha a possibilidade de uma leitura de vestiários, e isso é fundamental. Eu diria que é decisivo para que você perceba muito daquilo que vem sendo falado no entorno do futebol, ou de uma equipe. Por que isso? Porque o futebol são muitos detalhes. Você administra um grupo, às vezes, de 30 ou talvez até um pouquinho mais de atletas. Quando termina uma partida, você tem ali uma vitória, apenas 11 jogaram. Três talvez tenham entrado. Agora cinco, né? Que nós estamos tendo essa possibilidade. Uhum. Então é para você ver que um número maior de atletas eles estão descontentes naquele instante, naquele momento. Lógico, eles torcem pela vitória, mas eles também gostariam de estar ali participando. Então, você administrar egos não é simples, não é fácil. Você tem que ter uma sensibilidade que lhe dê uma certeza, uma segurança, mostrando o caminho correto para que você possa estar pisando ou tateando, porque, queira ou não, esse cuidado você tem que ter. E esses atletas, eles merecem a mesma atenção, o mesmo carinho, quer seja aquele que esteja atuando, jogando, sendo titular da equipe, sendo decisivo, fazendo gols, como também aquele que esteja participando só de treinamentos, às vezes não sendo convocados. Esses você tem que dar até uma atenção muito maior, para que você não perca essa harmonia que exista dentro da sua equipe. E aquela época, ser treinador naquela época, eu acredito que era mais fácil na questão da qualidade dos atletas. Só que hoje em dia, é o que você falou também lá no começo, a coisa deu uma invertida. A questão da hierarquia deu uma invertida, né? Hoje em dia, os atletas, muitos. Antigamente, os atletas subiam da base para carregar a mala do profissional, era o sonho dele. Carregar a mala do profissional, ficava nos treinos ali para ver aquilo, para estar junto com o cara, o sonho dele era jogar no time de cima. Hoje em dia, os moleques já sobem também com um empresário, com todo milindrados, qualquer coisinha, o empresário liga para o presidente, e muitos diretores ficam reféns disso, de empresários, até financeiramente falando, né, porque é o patrimônio maior do clube, mas não sabem lidar com isso. A lei do passe ajudou muito isso, né? A extinção da lei do passe ajudou muito isso. Como é que é esse paralelo, Dorival, daquela época que você jogava com hoje em dia? Essa mudança de características, de perfis de atletas? Olha, é interessante, mas você tem que aprender tudo isso, você tem que conviver com tudo isso, você tem que saber interagir dessa forma. Não adianta, o mundo mudou. E isso aqui, ó, faz uma diferença muito grande hoje na vida de qualquer pessoa. Então, quando termina um jogo, por exemplo, você percebe um jogador ou outro já automaticamente com aquilo nas mãos. Ele quer saber se ele foi bem, se ele não foi. E isso é um mal muito grande. Por quê? Porque você estará ali sendo influenciado pelos muitos comentários que acontecerão nas redes sociais.
E rede social, ela infelizmente, ela aceita de tudo, toda e qualquer explanação. As pessoas ali não têm filtro, elas não têm cuidado, elas não sabem que do outro lado, quem esteja lendo de repente, ou quem esteja acompanhando a explanação dele, é uma pessoa responsável, idônea, uma pessoa que está ali tentando fazer o seu melhor, quer ele seja atleta, preparador físico, treinador, presidente, o que for. E as pessoas não têm essa noção. Elas acham que com aquilo ali eles podem falar qualquer coisa. Por quê? Porque eles colocam ali ao lado um pseudônimo qualquer, um apelido qualquer, e eles entram jogando tudo aquilo que lhe convém. E o atleta, ele usa aquilo demais. Ele está atento a tudo que esteja acontecendo nas suas redes. E isso dificulta consideravelmente. Por outro lado, eu acho que as gerações anteriores, eu não sou aqui saudosista, eu acho que você tinha uma resiliência, ou criava uma resiliência muito maior. Você sofria muito para que pudesse chegar e você dava muito valor quando você chegava. Hoje não, hoje as coisas acontecem de uma maneira muito simples. Às vezes o jogador ele tem 2 ou 3 participações e já tem um clube da Europa que está atento ao jogador e que está buscando ali e já faz uma proposta, já abre uma negociação. Antigamente você tinha que fazer 2, 3 competições em alto nível para que você começasse a chamar atenção, se estivesse num clube pequeno, de um clube médio. Fazer mais 1, 2 anos nesse clube médio para que você chamasse a atenção de um grande clube. É interessante isso, mas esse era o caminho normal. E quando você chegava num grande clube, você já chegava um pouco mais consolidado, um pouco mais preparado. Hoje não, o salto é rápido, é interessante. Em 6 jogos, de repente, muda a vida de um atleta. Então as coisas mudaram, a maneira das pessoas avaliarem, analisarem. É interessante, mas é muito diferente. E queira ou não, a margem de erro é muito maior. Então hoje você erra muito mais se você não se atentar para os detalhes. E esses pequenos detalhes, eles podem fazer a diferença, quer seja na sua montagem de equipe, quer seja na sua definição de grupo de trabalho, quer seja na sua interação com a sua comissão e com o seu corpo diretivo. E esses pequenos detalhes, eles interferem, às vezes, diretamente nos trabalhos de uma equipe profissional, naquilo que vai ser apresentado em campo. Então, você tem que ter muito cuidado e, acima de tudo, uma atenção muito grande, porque pelo treinador passam todos os problemas e dificuldades de uma equipe. É legal. Só avisar o pessoal aqui, tem bastante gente mandando perguntas. No finalzinho a gente abre para as perguntas, tá, gente? A gente lê algumas perguntas de vocês aí, que eu estou vendo aqui que tem torcedor de tudo quanto é time pedindo para você ir para lá, viu, Dorival? Já vi flamenguista, já vi corintiano, já vi São Paulino, já vi palmeirense, todo mundo aqui querendo Dorival. Olha lá, Santista agora. A verdade é assim, quando o treinador está desempregado, ele é a solução. Quando o treinador está num clube, ele não passa a ser a Ele é o problema. Então, pode se iludir muito com isso, não, mesmo que eu agradeça demais a todas as manifestações. Eu fico muito feliz porque todo treinador que saia de um clube médio, de um clube grande, sempre eu tenho o nome ventilado. Eu acho que isso daí preenche muito o lado do profissional. Não é o ego, não, porque isso aí, mas o lado profissional de um treinador, eu acho que muito em razão daquilo que ele vai deixando em cada equipe que passe. Eu fico muito feliz com todas as manifestações que eu recebo. Dorival, quando você aceita um trabalho, quando você assim, é procurado por um time, o DNA desse time é importantíssimo no que você pensa sobre futebol. O que eu estou falando, por exemplo, o Santos tem como DNA um futebol ofensivo, um futebol que você coloca os meninos da base sem medo nenhum, que a torcida entende isso, a torcida adora isso. Que inclusive eu acho que no Santos foi onde você chegou num nível maior, assim, em termos de exibição, né? O Santos de 2010 é a coisa mais linda do mundo de ver jogar, com o Neymar, com o Ganso, e o pessoal lembra do Neymar, do Ganso hoje em dia, mas naquela época eram todos meninos, bem meninos, estavam surgindo naquela época.
O time do Corinthians, que vem num período aí com Tite, Carille, Mano Menezes, com um perfil um pouco mais de precaução, saindo rápido nos contra-ataques, então o futebol às vezes um pouco mais feio, talvez feio não seja a palavra, mas um futebol diferente do que o do Santos de 2010. Você pensa nesse DNA, esse DNA existe, ele é importante, principalmente pela cobrança de torcida, da maneira que o time joga? Olha, eu acho que isso daí existe. Existe. Agora, não quer dizer que você não altere. Tudo tem que ter tempo. O amadurecimento de uma equipe e o processo que você deve implantar, ela passa muito por mudanças que você queira proporcionar na sua equipe, queira fazê-las, mas acima de tudo pelo período de treinamento e desenvolvimento de jogos. Ninguém foge a esse contexto. É interessante quando as pessoas falam assim, olha, vamos avaliar o trabalho de um treinador. Não dá para se avaliar o trabalho de um treinador com menos de um ano de casa. Não adianta. Não existe isso. É muito simples. Eu Se vou você, entrar nessa questão. se você quiser montar hoje um barzinho pequeno, com duas portinhas ali, com todo o respeito, você vai demorar pelo menos um ano e meio para você conseguir primeiro cativar uma clientela, segundo, arrumar sua equipe ali, mesmo que seja uma ou duas pessoas que irão te ajudar diariamente no balcão. Você vai, às vezes você vai colocar uma mesa num determinado setor que não chame a atenção do cliente e você vai ter que fazer uma alteração e tudo isso vai acontecer com o tempo. Não vai ser do dia para a noite. E o futebol ao contrário. Você tem que gerar resultados no dia seguinte que você tenha chego. É muito interessante quando eu vejo as pessoas falarem, olha, vamos fazer uma análise do trabalho do Domenech, que acabou de chegar no Flamengo. De que maneira? Como é que você vai analisar? Está começando a se posicionar na cidade do Rio de Janeiro, está começando a entender o que é o Campeonato Brasileiro. E as pessoas estão falando em avaliação de trabalho. O ano passado o, o, o Jesus chegou e já resolveu a situação. Não é assim, não é a todo momento. Muitas coisas aconteceram favoravelmente para que o Flamengo pudesse ter os resultados que teve no ano anterior. Mas não é sempre que isso vai acontecer, não é sempre que um treinador vai botar as mãos e as coisas vão deslanchar. Eu acho que tudo vai acontecer com o tempo e o Brasil precisa começar a entender que o futebol, você não queima etapas, não se queima etapas no futebol, você tem que fazer uma remontagem, você tem que fazer ou uma montagem ou uma remontagem, o que seja, mas você precisa mudar um pouco características, você precisa mudar um pouco o conceito, porque você não vai ter os mesmos jogadores que teve no ano anterior. Nem mesmo uma equipe vencedora no ano anterior, ela às vezes consegue sustentar aquilo que ela fazia. É muito complicado, é muito difícil. Então, como nós pensamos futebol hoje em dia no Brasil, nós caminhamos aí para essa ciranda que nós continuamos vendo a todo momento, a todo instante. Eu acho que nós temos que ter um pouco mais de paciência com tudo na vida. E o futebol, principalmente, exige isso. Exige um pouco dessa paciência para que os resultados possam um dia acontecerem. Então, Dorival, tudo isso que você falou entra assim, torcida e imprensa, a gente não vai conseguir mexer nisso. Muito difícil. A torcida é totalmente passional, né? Torcida é totalmente passional, torcida é coração, e é isso mesmo, e tem que ser assim. A imprensa, ela vai, todo mundo visa os interesses, a imprensa visa o que vende. Né? O que vende para ela é dar notícia polêmica, gerar crise onde não existe. Nós estamos na era da fake news, né? O tempo inteiro, notícias que não acontecem. Tira esse lado da história do futebol. A capacitação ela está muito grande hoje em dia, como eu falei, das informações sobre os cursos de dentro do campo, do analista, do treinador, do preparador físico, só que ela não é exigida lá em cima. O que eu digo de cima para baixo, para o presidente, para o diretor, que essa pirâmide ela teria que, na verdade, os mais capacitados teriam que ser eles. Então, esses caras que não poderiam ceder à pressão da torcida, ceder à pressão da imprensa, porque ele está vendo o trabalho do treinador, está vendo o trabalho honesto que está sendo feito, está vendo a falta de tempo que o treinador tem para colocar a sua filosofia, e se ele não gosta da filosofia do treinador, que pensasse antes da concentração.
da contratação, né? Que pensasse no seu planejamento. Então, porque hoje em dia todo mundo sabe a maneira que o treinador gosta, a maneira que o cara gosta de trabalhar. Você não acha que essa capacitação tinha que ser obrigatória também, principalmente para o cara quando for assumir a presidência de um clube, quando o cara for assumir uma direção de um clube? Olha, Augusto, o que eu vejo é assim, o modelo de gestão no país ele é falido. O modelo presidencial, com 300 conselheiros no ouvido do presidente a todo instante, ele está totalmente falido. O que eu sinto é que, a partir do momento que começamos a mudar um pouquinho esse contexto, e nós pegamos aí essas equipes que são muito bem administradas, né, que tem a figura de quase que um dono, Red Bull, próprio Atlético Paranaense, um presidente que ele é muito seguro das coisas que vem fazendo. Isso nós transferimos também para alguns clubes que ainda tenham esse sistema presidencial, porém a figura do presidente ela é um pouco mais sólida, consistente. Você vê que os resultados começam a acontecer de uma outra forma. Então O eles Bahia e o Fortaleza parece que está um caminho legal, né? Tanto o Bahia quanto o Fortaleza. Bahia, Fortaleza, Ceará, É. partindo para esse lado, algumas equipes do interior do país que começam a buscar uma consolidação nesse sentido. Isso tudo aí é uma mudança que vem acontecendo. Ela é silenciosa, mas ela vem acontecendo. A qualificação do treinador, nós também tivemos muita culpa em todo esse processo, porque nós ficamos também parados durante muitos e muitos anos, vem mudando um pouco. Nós estamos buscando, estamos interessados, queremos melhorar. E é lamentável quando, às vezes, as pessoas colocam tudo no mesmo balaio, sabe? Porque eu acho que nós temos ótimos dirigentes, nós temos ótimos preparadores físicos, temos ótimos treinadores, ótimos fisiologistas, enfim, em qualquer área de atuação. Como também temos alguns que precisam de uma melhora, de um crescimento, de uma outra visão. Tudo isso aí. Ninguém é completo. Nós temos as nossas falhas, os defeitos, mas também temos muitas virtudes. Buscamos sempre uma interação com aquilo que está acontecendo lá fora, mas o importante é que usemos aquilo que caracterize o futebol brasileiro. Nós não podemos perder a essência da nossa formação, até porque nunca fomos grandes formadores. Essa é uma opinião minha, que eu já trago há alguns anos. Então, tudo isso em razão do momento, daquilo que vem acontecendo, e principalmente o que nós somos mais questionados, né, e perguntados. A chegada de treinadores estrangeiros ao futebol brasileiro, isso é ruim? Está sendo um problema, uma dificuldade para o treinador brasileiro? Eu falo, não, nós sempre tivemos isso. Nós sempre tivemos a vinda de treinadores estrangeiros dentro dos campeonatos brasileiros, das equipes brasileiras, enfim. Nós brigamos aí fora de igual para igual. Temos as nossas dificuldades, como todos têm. Temos os nossos problemas, como todos têm. Mas os resultados alcançados. Espera aí. Então, nós vamos comparar um time como o Flamengo, o nível de investimento que foi feito, um time como o ano passado, o Santos, nunca investiu tanto na vida quanto o ano passado. Então, vamos tentar só uma pequena comparação. E olha, que eu respeito demais o trabalho do Sampaoli, para mim serve como referência, já pensava assim, bem antes da vinda dele para cá, gosto muito do trabalho dele. Em 2018, o Santos fez 10 milhões de investimento. Nós contratamos poucos jogadores, usamos muito a base e vendemos quase 300 milhões de reais em jogadores. E a equipe foi vice-campeã do Brasil também. O ano passado, o Santos investiu quase 150 milhões de reais para que com o Sampaoli fosse vice-campeão brasileiro. Então não tem milagre no futebol. Se você investir de uma maneira correta e tiver um treinador que conheça aquilo que esteja fazendo, você vai alcançar resultados. Ele pode demorar um pouquinho, mas o cara vai conseguir dar uma ajustada, uma consertada, e os resultados vão acontecer. Então, o que eu fico feliz, assim, Augusto, de um modo geral, dentro da minha carreira, é que, na maioria das equipes, eu tive que montar
o meu grupo de trabalho, os jogadores, e nunca tive dinheiro para poder investir e gastar. Em todas que eu passei. Mesmo nas duas passagens pelo Flamengo, eu peguei o Flamengo no pior momento financeiro dele, em 2012, 13, e peguei o Flamengo, já não podendo mais contratar ninguém, em 2018, e fizemos ali trabalhos bem consistentes. Aquele time de 2012, logo em seguida, foi campeão da Copa do Brasil, no mesmo ano, com o Jaime, e a iniciação de toda essa reformulação, todo esse trabalho, aconteceu ali sem dinheiro, lançando jogadores da base, garotos que cresceram, que desenvolveram e que ajudaram naquele momento importante. E agora em 2019, em 18, nós chegamos, o Barbieri estava no comando, desculpem, a equipe tinha caído para a quinta colocação. E nós conseguimos ali reverter esse resultado. Não foi contratado ninguém, ao contrário, aquela equipe vinha já apresentando um futebol de nível qualificado. E com a chegada de novos valores no início do ano seguinte, já com o Abel, o time começou a deslanchar, começou a crescer, foi campeão carioca, foi campeão brasileiro, foi campeão, enfim, da Libertadores. Então, assim, nada acontece por um acaso. Nós temos que investir, mas, acima de tudo, darmos tempo para que todo esse processo funcione. Ou seja, você pegar o Flamengo, você vai ver que o goleiro do Flamengo estava lá há mais de 2 anos. O Pará estava lá há mais de 2 anos. Os zagueiros do Flamengo estavam lá quase que um período como esse. Diego, da mesma forma. Depois chegaram mais alguns jogadores que vieram fortalecer ainda mais esse ambiente que já era muito bom. Então, é a qualidade que vai fazendo com que você encontre resultados, com que você encontre um caminho. E essa falta de muita gente, a gente vê muitos comentários aí, e que realmente o futebol brasileiro, assim, o nível dele, do nível de jogo, ele não está muito vistoso, não é uma coisa muito legal. Claro que existe raríssimas exceções, não é raríssimas exceções, existem exceções, tem jogos muito legais, bem disputados, mas esse é principalmente pós-pandemia, quarta domingo, período muito curto de treinamento. Você acha que está se queimando muitos treinadores novos por aí com ideias bem legais de futebol, por não ter esse tempo? Então, às vezes, ele acaba abrindo mão de tudo aquilo que ele pensa, de tudo aquilo que ele acha legal, para se agarrar em resultado, porque senão ele sabe que ele vai ser demitido. Então, ele acaba mudando. O Diniz falou isso há pouco tempo atrás, que ele teve que mudar a maneira do São Paulo jogar, porque o São Paulo, naquele momento, precisava de resultado. E ele sabia que a corda dele estava no pescoço. O futebol brasileiro é assim. Não tem como fugir disso, a gente achar que não, mas é assim. Infelizmente é assim. Você acha que os treinadores a gente acaba perdendo diversos valores de treinador, porque a gente também está no país que se rotula muito. Os treinadores são rotulados. Esse treinador é treinador de Série B. Esse treinador só serve para tirar time do rebaixamento. Esse treinador aqui só é bom para isso. E a gente sabe que não é assim. A gente trabalha com isso. A gente tem certeza que não é assim. A gente está perdendo diversos valores, estamos queimando diversos valores com esse processo, Dorival? Primeiro que o produto nacional não tem valor. Esquece, não é só treinador, não é só preparador físico, não é só o fisiologista. Nós nunca temos valor. Nós sempre achamos que o que é de fora é muito melhor. Que o que é de fora é que dá resultado. Que o que é de fora é muito mais preparado. Esse é um ponto. Segundo ponto, o Brasil perde e vem perdendo ao longo dos últimos 12 a 15 anos 1.200 a 1.500 jogadores por ano. 1.200 a 1.500 jogadores por ano. O que isso aí quer dizer? Na minha opinião, sem tentar atingir ninguém, muito pelo contrário, e respeitando muito um atleta profissional que consegue ser um jogador profissional no Brasil. Mas, para mim, 40% dos jogadores que atuam na Série A hoje não poderiam estar. Deveriam estar na Série B. 40% dos que atuam na Série B deveriam estar na Série C. 40% da Série C, enfim. Entendeu? Por que isso? Porque são 1.500 jogadores saindo do país nos últimos 10, 12, 15 anos e nós não conseguimos ter uma reposição à altura. Por isso que a qualidade das nossas equipes, elas ficam comprometidas. Até porque nós somos,
exportadores. Nós não somos compradores, nós não somos importadores. Você pega o final de um ano de uma equipe como o Real Madrid, por exemplo, eles vão manter do seu elenco de 25 jogadores, eles vão manter 23, eles vão liberar 2 ou 3 porque eles querem, e vão trazer mais 3 ou 4 que despontem ou que sejam já jogadores selecionáveis nos seus países. Então é uma diferença muito grande. E o treinador brasileiro, ele convive com essa formação, ele convive com você conseguir dar padrão a esse grupo dentro de uma competição e, ao mesmo tempo, buscar substituições, porque fatalmente, se você estiver trabalhando dentro de um grande clube brasileiro, isso aí não tenho dúvidas, você vai perder atletas ao longo das competições. Vai perder. Como nesse campeonato de 2018, com o Santos, 2016 com o Santos, que nós somos vice-campeões brasileiros, eu perdi o Gabigol, no momento mais importante do campeonato. Será que se o Gabriel ficasse ali, nós não teríamos uma chance um pouco maior de alcançarmos o Palmeiras? Quando também em junho e julho, desculpem, em razão das Olimpíadas, nós perdemos o Thiago Maia, o Zeca e o próprio Gabriel para a seleção olímpica durante 60 dias. Foram 60 dias sem eles no Campeonato Brasileiro. Será que aqueles pontos, talvez, voltando a alguns desses pontos que nós deixamos para trás, com a presença deles, nós não teríamos o Campeonato Brasileiro daquele ano? E logo em seguida perdemos mais 3 atletas para a seleção brasileira, que foi para a Copa América Centenária nos Estados Unidos. Então, assim, são aspectos que o treinador brasileiro convive e que em poucos países do mundo isso acontece. Você, além de perder os seus melhores elementos ao longo de um ano, você ainda é cobrado pelos resultados que você já teve ali atrás, quando você tinha a equipe toda ela montada, toda ela nas suas mãos. Então, é um problema muito sério. Por isso que são muitos aspectos que influenciam diretamente no padrão e na qualidade das nossas equipes e nos resultados obtidos pelos nossos profissionais. Agora, falando um pouco da qualidade do jogo em si, dos atletas nossos. Nós estamos com problema na formação, Dorival? Nós estamos com problema na base? Você acha que o jogador está chegando, ele está subindo cada vez mais cedo, né? E muitas vezes, principalmente talvez não tanto nos times grandes, mas a gente pega mais no time do interior, que sempre foi belíssimos formadores de atleta. Antigamente, o estado de São Paulo aqui formava atletas a rodo, né? Guarani, Ponte Preta, a própria Ferroviária, São José, Taubaté, e diversos clubes aí vinham diversos atletas que saíam para o Brasil afora. Nós estamos com problema, nós estamos com muita teoria na base e pouca parte que realmente importa. O garoto hoje com 12, 13 anos, eles têm professores que querem falar difícil com ele, uma linguagem, aquela coisa dos flancos, vamos atacar, muita coisa que o garoto se tira muito o que ele tem de natural dele, o talento natural dele, às vezes é cortado, para ele ficar muito preocupado com a parte tática, com a parte dele que ele tem que marcar, ele tem que acompanhar o lateral, o ponta tem que acompanhar o lateral, o volante tem que bater de frente. Você acha que nós estamos robotizando demais a nossa base? Não, não é robotizando. Nós nunca fomos grandes formadores. O Brasil, o atleta, ele brotava, ele nascia, ele aparecia, só que ele não era vendido. Ele ficava aqui dentro. Então, ele se desenvolvia de uma maneira natural. Mas não porque nós apresentássemos algum conteúdo a ele. O atleta, ele se desenvolvia porque ele queria, porque ele buscava, ele tinha interesse. Os que não tinham esse interesse, eles só mantinham aquilo que eles adquiriram no crescimento deles. E qual era o nosso formador? Eram os campinhos de várzea. No meio de cada quarteirão, nós tínhamos pelo menos 5 terrenos baldios. Desses 5 terrenos baldios, pelo menos um virava um campinho. Em cada quarteirão, ou 2 quarteirões, nós tínhamos um campinho de rua, onde a garotada tinha um brinquedo. Eles passavam o dia todo com uma bola ali dentro.
O que isso fazia? Fazia com que você tivesse habilidade, destreza, mobilidade, criava uma intensidade, uma ginga de finta. Você vivia na rua. Quando você não estava jogando bola, você estava trepando num pé de fruta, buscando uma fruta. As brincadeiras eram todas com corridas, movimentos, trocas de posições. O que era isso? Era a nossa formação. Nós nos formávamos na rua. Quando o campinho era descartado, quando chegava ali 6h30, 7 horas da noite, começava a escurecer, nós íamos para a rua aproveitar a luz do poste. Então, as pessoas brincavam ali, botávamos um tijolo ali e o pau comia ali dentro. Aquilo era a formação do jogador brasileiro. Quando ele chegava no time de cima ou num time profissional, ele chegava com essa bagagem. Só que ele tinha um improviso. Por quê? Porque ali naquela rua, ele jogava com garotos da sua idade. Vamos supor, você tinha 10 anos, você jogava com os garotos de 8, de 9, de 10, mas jogava também com os garotos de 20, de 21, de 22. Você tinha que aprender a sair do aperto, você tinha que aprender a solucionar um problema, você criava uma resiliência muito maior. Aquilo para mim foi um aspecto que foi o grande formador do futebol nos últimos anos. De um tempo para cá, nós passamos a ter o futebol de salão como grande formador. E nós não damos atenção, os clubes não dão atenção ao futebol de salão. Não se preocupam com o futebol de salão. Os clubes que tenham uma ligação muito direta com o futebol de salão, o Santos é um deles, acabam tendo muitos resultados e nós não percebemos isso. Mas o futebol de salão hoje é o grande formador no Brasil. Fora isso, nós nunca qualificamos nossos treinadores. Então não é uma crítica aos nossos profissionais de formação, jamais isso. Mas nós estamos começando a ver que nós precisamos melhorar. Só que nós estamos com tanta fome de consumo de conteúdo, levando muito para o campo da teoria, que nós estamos esquecendo que esse garoto, até 14, 15 anos, ele precisa de bola, ele precisa ficar livre, ele precisa brincar, ele precisa jogar futebol como se ele estivesse brincando. Depois de 15 anos, ele vai começar a ter noções táticas. Outro detalhe que eu acho muito importante. Os campos que esses garotos jogam não podem ser campos oficiais, não podem ser. Nós temos que delimitarmos campos em que esses garotos comecem a atuar. Sub-9, sub-10, sub-11, sub-12. E aí sim, depois de 15 anos, a gente vai partindo para campos oficiais. Mas isso tudo nós precisamos, primeiro, nos aproximarmos. Todos os segmentos que fazem futebol. Nós temos que mudar o que está acontecendo com o futebol brasileiro. Senão nós não vamos mais nos reencontrar. Nós não temos hoje mais meias. Nós não temos mais atacantes. Nós não temos hoje laterais. Mais os enfrentamentos, 1-1, a finta. Você pode ver um jogo da Série C, da Série B, da Série A. Nós não temos fintas. Nós não temos jogadores que resolvam problemas. Lógico que ainda vai continuar aparecendo o Neymar da vida, um Everton Ribeiro, vai continuar aparecendo um Felipe Coutinho. Lógico, é o país do futebol, vai continuar sendo. Agora, nós precisamos mudar a nossa concepção de entendimento de futebol e nos ajustarmos um pouco, porque nós estamos trazendo muita coisa lá de fora sem que adaptemos ao nosso habitat. Nós precisamos, nós não temos o direito de perdermos a essência do futebol brasileiro. E a essência do futebol brasileiro é que sempre direcionou os nossos grandes atletas. Por isso que todos vinham para cá e olhavam o que o futebol brasileiro fazia, porque ninguém sabe driblar como o futebol brasileiro. Hoje eles estão aprendendo. Você pega o futebol inglês, nós vemos os jogadores partindo no 1-1. Você pega o futebol francês, que está muito à frente da grande maioria das equipes europeias, todos os jogadores partem no 1-1. Coisa que nós sempre fizemos. Nós sempre soubemos trabalhar a bola, temos uma transição rápida, inteligente, com mobilidade e movimentação, para que deixássemos os nossos atacantes em condições de partirem no 1-1. E todos os nossos atacantes sabiam o que fazer quando tinham que enfrentar um adversário. Hoje,
Se você não tem um espaço para dar um tapa na frente e sair correndo, dificilmente você consegue ver uma finta no futebol. Isso daí é um problema muito sério. E ainda os que tentam, tem muito treinador, tem muita. Que corta, né? Isso eu tô falando lá na base, né? Que você acabou de falar. Não deixar o garoto brincar, não deixar o garoto desenvolver. Eu acho perfeito essa da diminuição do campo. Nós estamos fazendo meio que ao contrário, né? Hoje em dia o profissional se treina muito no espaço reduzido e os pequenos no espaço aberto, né? E o garoto joga num campo aberto. Aliás, o espaço É, ele é importante. O espaço reduzido é importante, desde que você finalize o seu trabalho com o espaço maior. Então, você sempre direciona um trabalho menor para um trabalho médio para um trabalho amplo. Isso daí é o que eu penso, para que você consiga uma estruturação dentro da sua equipe. Cada um pensa de uma forma. Eu uso muito disso. Eu acho que é mais do que necessário. Mas é uma ligação direta. Nós estamos trabalhando curto e os nossos garotos estão trabalhando em campos longos. Por isso que nós vemos né? esse distanciamento que existe. As nossas equipes jogam em 60 metros, quando o futebol está sendo jogado em 25, 30. Até que nós nos adaptemos a tudo isso, você passa quase que 3 meses trabalhando a sua última linha para que você possa adaptá-la a essa condição. Perfeito. Dorival, vai dar 1 hora, o Instagram corta. Você volta mais um pouquinho comigo, mais uns 10 minutinhos? Eu tenho logo em seguida. Eu tenho às 9h10, eu tenho. Só pra gente se despedir, só pra gente se despedir, então. Daí eu corto, a gente só despede, só pra não ficar assim, sem que daí ele já. Tá bom? Não tem problema. Já estamos voltando, pessoal, rapidinho.